Sejam bem-vindos ao nosso bate-papo aqui, né, sobre cimentos bioativos. Agradecer ao professor Alessandro, que muito gentilmente nos convidou. Eu gostaria de me apresentar, eu sou o professor Sérgio Ribeiro, também há mais de 20 anos, e foi quando começamos a pesquisar o primeiro cimento biocerâmico que existia, na época, que era o professor Torabinejá. Eu e o professor José Dias, nos nossos cursos de especialização, a gente desenvolveu uma linha de pesquisa de biomateriais, né, em cima dos comitês de travam para projeto de... Então, a gente já tinha possibilidade de utilizar a ondôntica. Nós estamos na 25ª turma, e durante mais de 15 anos nós tivemos possibilidade de fazer, com a liberação do Comitê do Sul de Minas, fazer esse trabalho. Então, a gente, infelizmente, só conseguimos colocar para comercializar o CIMO em 2018, quando a Anvisa liberou, depois de muito trabalho, muita burocracia, e muito também com um pouco de veracidade, porque ela só conseguiu liberar pesquisa e científica. Então, isso nos favoreceu muito também, mesmo tendo demorado esse tempo. Então, a pergunta para a gente começar a entender, hoje a palavra biocerâmico, ela vem depois da primeira palavra de materiais bioativos. E para a gente conseguir entender um pouquinho esse material bioativo, eu vou convidar todos para a gente fazer a gente recordar um pouquinho a nossa evolução endodôntica que nós tivemos desde 74 com o professor Schilder, iniciou nos aquela formatação cilíndrica para ser uma formatação cônica. A gente prepara o terço apical, trabalha no terço apical, sem ter no terço cervical e médio, quando a gente estiver trabalhando lá embaixo. E foi o cursor onde alguns de vocês já devem ter idade de utilizar. A introdução das limas de níquel-titânio foi nessa época que eu comecei os meus trabalhos de endodontia lá em Araraquara, com o professor Mário Leonardo e a equipe dele, professor Jaime Leal, professor Tanomar. E essa época era uma época que o professor Alessandro vai lembrar que a gente trabalhava com os instrumentos de níquel-titânio dentro do canal, naquela maneira assim, vai quebrar, não vai quebrar, vai quebrar, quebrou. Por quê? Porque os instrumentos não tinham controle de torque, os motores não tinham controle de velocidade, não tinha tratamento térmico, então era uma dificuldade muito grande que nós passamos nesse início da nossa endodontia. Aí evoluiu um pouquinho para as limas de variação de conicidade nas próprias limas. Eu pus aqui até uma que é uma lima que eu acho que muito de trabalhar, que é a lima da Dentsply, né? Vinham poucas no canal. Depois, na década de 2015, 2000, os tratamentos térmicos, com a evolução dos recíprocos rotatório, eu lembro dessa época que os alunos ligavam para a gente e falavam assim, professor, eu fui ontem, motor. Travando seu áudio, professor. Aqui tá bom, César. Então aqui tá, aqui o áudio tá, continua, tá então. ótimo. Maravilha. Então tá bom. Então, e nessa época era uma incerteza, mas depois veio tudo a esclarecer que a gente tem essa possibilidade, tanto rodar quanto reciprocar, né?
eu gosto muito de falar para os alunos que você pode rodar dentro do canal um instrumento quando você quiser, e quando precisar, você pode reciprocar bem. De reciprocar, a gente consegue trabalhar em curvaturas mais acentuadas com menor chance de fratura. E atualmente a gente o momento, nesses 2 últimos anos, uma evolução muito grande nos biomateriais. E para que a gente possa entender o que é um biomaterial, é importante a gente saber um pouquinho a sua indicação. O biomaterial, ele é descrito na literatura como qualquer substância ou combinação delas que possa substituir o tecido ou um órgão do corpo. Por exemplo, em casos de um dente com vitalidade pulpar, se remover a polpa, nós vamos abaixo a polpa radicular vital. Dependendo de cima, numa pulpotomia, a gente vai ter sucesso. Se a convenção não tenha essa bioatividade, eu vou ter insucesso. O paciente vai ter dor, aquele mais possivelmente uma necrose anterior, diferente se eu colocar uma é uma ligação atômica entre pelo material biocerâmico chamado, que são os biomateriais, e as nossas células. Então, para a gente entender a convencional conhecimentos não é justamente essa ligação que se dá através dos íons radicais dos cristais pelo cimento, quando manipulamos o pó e o líquido, ao carbono das nossas células. Por quê? A nossa dentina, o nosso ligamento periodontal e o nosso osso constantemente estão carbono de silicatos que vai se dar essa ligação iônica sem causar uma necrose como causa o PA. Nós não temos uma indicação e uma agressão. Falar, professor. Professor Sérgio, essa aula vai. Será que estamos anotando aqui? Eu acho que talvez. Tá, o César está gravando a aula assim, depois ele passa para vocês. Não tem problema não. Tá certo? Daí vocês pegam essa aula e fazem resumo depois melhor, tá? Obrigado, professor. Nada. Pessoal, para que a gente entender a utilização, é que os cimentos que utilizamos até hoje não têm uma bioatividade. Eles têm apenas uma mecânica ou mecânica biocompatíveis, mas não tem a bioatividade que tem encontrado. E uma importante é você saber que os cerâmicos, eles são só considerados realmente biocerâmicos se eles vierem com mais de 60%. Senão, eles não vão ser materiais bioativos. Se eu pegar um biocerâmico e começar a manipular ele pronto, dentro de uma seringuinha, ou pegando algumas coisas que não sejam do próprias rochas sedimentares, a sua ação bioativa. Então, no mercado, nós temos hoje 3 produtos que podemos trabalhar, porém, a gente dizer que são diferentes. Por que são diferentes? Por causa dos aditivos que cada empresa, para que ele apareça, para que ele tenha um tempo de presa menor ou maior durante o primeiro procedimento. Então, hoje, está se fazendo algumas pesquisas e alguns biocerâmicos que estão agregando aditivos para ele ficar pronto para uso. Ele pode não ficar como aquele que não teve aquele
adição de aditivos que não são do... Então, aqui, acima, precisamos a fazer a ação manipulando o pó e o líquido na hora de inseri-lo ao dente, por colocar aditivos mais puros, para que você possa ter dados mais rápidos com elevação de alcalinização. Reação, ela é um fator importantíssimo para começar a formar osso, para começar a diminuir o pH, aumentar o pH e aumentar a regeneração. Nós sabemos que nós não temos inflamação e não temos infecção quando o pH está acima de 10. Existem as bactérias altamente resistentes, como Enterococcus fecalis, que sobrevivem em pH 10. Mas quando elevamos o nosso pH da região perirradicular a 12, você não tem bactéria e você consegue começar a reparação. Então, os trabalhos que realizamos nesses anos de pesquisa foi justamente não colocar plástico, não colocar metal pesado nos aditivos da Simo. E isso veio a nos deixar, assim, com mais de 20 anos de pesquisa, com uma tranquilidade no procedimento. Porque quando o paciente necessita de uma intervenção onde o dente já está quase que condenado, a gente ainda tem uma última cartada na manga, que é utilizar os cimentos biocerâmicos. Apesar que agora nós estamos, pelas pesquisas, procurando a utilizar os biocerâmicos em todos os casos. A tendência é quebrar paradigmas e utilizar daqui para frente não cimentos convencionais, e sim cimentos biocerâmicos. Esse trabalho da professora Carla Ciperti, da USP, lá de São Paulo, ela mostrou a citotoxicidade de vários materiais no ligamento periodontal, e um dos que menos teve intervenção de inflamação foi o biocerâmico da Simo. Então, isso foi assim uma coisa que nos mostrou que realmente aquelas práticas de que estávamos realizando, a nossa conduta clínica que estávamos realizando nas especializações com os pacientes, vieram a corroborar com as pesquisas. Justamente também com essa pesquisa publicada agora pelo pessoal da UNB, lá de Brasília, numa revista Nature, que é um fator de impacto 4,6, que apenas comparou 6 biocerâmicos e viu qual deles que fazia com que os odontoblastos se diferenciassem mais rapidamente em osteoblastos e induzia ao quê? A formação óssea. E dos 6 cimentos aqui pesquisados, como o ProRoot-MTA, Biocerriper, o Simo HP, se mostrou mais rápido a sua ação na diferenciação de osteogênese, por causa daqueles aditivos que eu mostrei para vocês, que não interferem na sua ação. Então, ele comparado em termos de tempo de iniciar a reparação, ele foi o cimento que menos agrediu o corpo humano e mais manteve o quê? Manteve a saúde e a função das células. Então, nós tivemos esses 2 materiais, o Simo HP da caixa azul e o Simo HD da caixinha verde, mais específicos para endodontia, e recentemente agora foi através dos 2 cimentos endodônticos foi lançado o Simo DTA. O Simo DTA, ele tem a mesma bioatividade dos 2 endodônticos, porém ele estendeu a sua utilização na dentística, também na endodontia, como fortalecimento após a obturação do canal e blindagem da entrada dos canais, na pediatria, como remoção seletiva, dessensibilizantes dentinário, capeamento direto, capeamento indireto, e pacientes especiais também está sendo muito utilizado. Mas vamos falar de cada um pouquinho aqui para que a gente possa entender a função e aplicabilidade de cada um deles.
O primeiro deles é o cimento obturador. Quais são as características desse cimento HP? Primeiro, eu tenho radiopacidade dele por ser um mineral, tá? E não tenho nenhum plástico e não tenho metal para aumentar a sua radiopacidade. E qual que é a sua característica? Ele tem um tempo de presa, pessoal, de 10 a minutos inicial. Porém, é importante a gente salientar aqui que todos os dinâmicos, eles têm presa final de dias, mas o tempo inicial de trabalho, 5 a 10 minutos, eu posso continuar a minha intervenção ali. E depois, isso já favorece todo o procedimento que eu tiver radicular e tiver a necessidade de colocá-lo. Então, eu posso fazer obturação endodôntica com ou sem gutapercha, eu posso fazer plug apical nas completas, retroobturações deixando ele numa consistência mais durinha, como um cotosol, agregando apenas um. Também trabalhar em alterações aonde na luz do canal eu tive reabsorção, eu tive trinca, eu tive qualquer ápice aberto, desvio de canal. O cimento, ele vai fazer todas as reparações intrarradiculares. Ah, professor, mas e se eu tiver uma perfuração no meio da raiz? Não preciso usar o cimento, que nós vamos falar daqui a pouco, o HD, para perfuração, porque ele também é reparador. O cimento Simo HP, que é o de obturação, ele tem o reparo tanto quanto o HD, que nós vamos falar que é para perfuração, quanto o DTA, que é para base e para reforço. Todos eles têm a mesma bioatividade, porém alguns com algumas particularidades um pouquinho diferentes de trabalho, ok? Então, a manipulação do cimento, ele é uma coisa fantástica, que isso aqui é importantíssimo vocês prestarem atenção. Ele vem em alguns blisters, eles vêm com 4 blisters na caixinha e a água de trabalho. A água de trabalho é uma água destilada que eu vou colocar 3 gotas separadas junto com na placa de vidro. Então, eu coloco o blister, o pó, divido o pó ao meio com uma espátula pequena e coloco 3 gotas separadas uma das outras. Nessa hora, eu começo a manipular aglutinando uma gota ao pó. Detalhe, qual que é a consistência para levar o cimento dentro do canal? Ele deve ficar o quê? Brilhante, como está ficando agora, como se fosse um chantilly, um creme dental brilhante. Se ele não tiver o brilho, ao invés de eu trazer uma gota inteira novamente para a manipulação, eu vou apenas encostar a ponta da espátula e voltar a manipular ele. Por quê? Porque com o tempo, vão passando os segundos, ele perde umidade para o meio. Aí eu vou obturar um canal por vez. Por exemplo, um molar. Eu obturo o mesovestibular, deixando ele na consistência de chantilly brilhante. Agora não está, então eu devo fazer o quê? Molhar a ponta da espátula na gota que está ao lado da placa, ó. Vou molhar a ponta da espátula e vou voltar a manipular o cimento. Olha como ele fica no brilhante. Tá vendo? Ele volta ao seu estado inicial. Aí, nessa hora, eu passo um lentulo, ou uma Maxpaden, ou um Easy Clean, e levo 1, 2 vezes dentro do canal e ponho apenas um cone de gutapercha. Certo? Esse trabalho que eu tenho de 3 a 5 minutos, deixando ele numa consistência flow, que é essa, numa consistência mais molinha obturadora, ou numa consistência putty, numa consistência mais durinho para fazer sem perder as propriedades do cimento. Todos os 3 cimentos, pessoal, eu consigo fazer esse trabalho deixando ele durante 3 minutos numa consistência mais uma consistência, apenas molhando a ponta da espátula na gota que está ao lado. Então, o único biocerâmico é o reparador quanto o reparador e o DTA. Importantíssimo a gente falar dessa espátula, assim que desenvolveu essa espátula para manipular e não perder nada do cimento. A espátula Simo, ela é
flexível e o benefício dela é fantástico, não custa nem R$ 40 uma espátula dessa e nos favorece muito o trabalho quando a gente vai manipular o cimento. Esse caso aqui foi um caso de 2018 e ele está na biblioteca de Harvard, porque logo que conseguimos a publicação dele, recebemos um e-mail dizendo que Harvard ele adiciona casos que são esporádicos. E essa criança aí de 40 anos de idade, com esse ápice aberto, por isso que foi lá anexado, porque é uma criança de 40 anos de idade. Foi rastreado com um cone de gutapercha à fístula, instrumentado e obturado sem cone de gutapercha, apenas com cimento na mesma seção. Vocês notem que você vê que o cimento ele não se espalha na lesão, porque à medida que ele toma contato com a perna, ele acelera um pouquinho a presa, e aí foi comprovado, depois de 6 meses, a formação de lâmina dura. Temos certeza, quando visualizamos uma lâmina dura ao redor do ápice, que você aqui tem um sucesso clínico, porque o paciente não tem dor, você tem um sucesso radiográfico, porque acabou a lesão, e se fizermos um corte apical aqui, vamos ter um sucesso histológico também. Então, nas reabsorções internas, facilita muito a colocação do cimento, porque você não precisa preencher mais com aquela gutapercha, termoplastificar a gutapercha, porque a gutapercha ela tem o seu papel de fazer um vedamento, mas ela não tem ligação nas células da parede do canal. Já o cimento ele vai se ligar ionicamente nas paredes do canal, formando, como nessa raiz palatina, aqui um bloco de dentina artificial, porque o pH, além de ser 12, a força, a resistência é de 50 megapascal, próxima da dentina. Então, nós temos o quê? Um monobloco aí formado para receber as forças mastigatórias sem risco de fratura. Diferente se a gente tiver uma gutapercha que ela não tem a resistência de 50 megapascal. E aqui, então, foi obturados vestibulares com um cone de gutapercha, platino inteirinho com cimento de Simon HP. Nas reabsorções externas e internas, a gente usa o cimento porque ele vai alcalinizar a região e vai paralisar. Esse paciente nos procurou, onde ele fazia uso de medicação para osteoporose, não podia extrair esse dente por causa do risco de osteonecrose, e aí removemos o núcleo intraradicular, desgastando esse metal até lá embaixo, retratando esse canal do terço médio para apical com o Simo HP e aqui colocando o Simo HD, que vamos falar daqui a pouco da caixinha verde, que tem uma radiopacidade de dentina. Vocês observem aqui no primeiro slide o espaço de reabsorção ocupado pelo Simo HD, ó, que é o de radiopassividade de dentina, porém com a mesma bioatividade do cimento obturador Simo HP, ok? Então, nós tivemos aqui esse caso, sucesso. Esse professor Ridalto é um professor de Governador Valadares, e também colega de especialização. Ele falou: Sérgio, eu estou com um caso aqui que fizemos uma tomografia com NIBIM e foi diagnosticado, além da lesão perirreticular, uma reabsorção externa aqui no meio da raiz, interna, que virou externa, e trinca, uma trinca lateral aqui. Será que conseguimos salvar esse dente? E aí ele fez a remoção do núcleo, colocou o Simo HP sem cone de gutapercha e instalou um pino de fibra reabilitando o dente. 3 meses depois, observamos a neoformação óssea e agora ele me mandou o acompanhamento de 36 meses do dente reabilitado e mastigando. Então, pessoal, o que a gente vem a questionar? Será que os materiais convencionais eu conseguiria, com, por exemplo, um H+ e uma gutapercha, eu conseguiria realizar essa ação aí de trinca, de reabsorção, de lesão? Acredito que não. A lesão
por causa bacteriana, a gente consegue controlar. Mas as outras patologias, como reabsorção, trincas ou fraturas, a gente não consegue com cimento convencional, o material convencional. Então, a tendência nossa é cada vez mais substituir os cimentos convencionais para os cimentos biocerâmicos. Professora Milena Perraro, de Santa Catarina, ela me mandou esse caso, que por causa de um dente ciso, estava um cisto causando uma reabsorção nos molares, e assim ia ocorrer a perda dentária. Aí ela fez o tratamento com o cimento Simo, e um ano depois não foi necessário fazer a extração do terceiro molar de imediato. Olha na tomografia a destruição óssea que estava causando esse cisto dentígero aqui por causa do molar, e assim a reparação foi indicada a extração do siso. Então, nós notamos o que? É uma bioatividade por causa do pH alcalino. Tá? E de acordo com aquela pesquisa que acabei de mostrar para vocês, com a regeneração óssea rápida, eu consigo equilibrar o meio sem deixar ele agredir o dente. Isso é importante. Então, como que eu faço para obturar um canal com um cone? Eu tenho que deixar o material pronto, a minha gutapercha já comprada no meu comprimento de trabalho, e começo a manipular. Aqui o vídeo está um pouquinho rápido, mas naquela consistência que nós vimos, que é uma consistência de creme de dente brilhante. Se ele não tiver brilhante, eu molho a ponta e volto a manipular. Passo o meu Lanturo, ou passo o meu Max Paden, ó, e vou no terço cervical em médio, fazendo um movimento de entrada e saída 2, 3 vezes. Esse meu cimento vai ter um escoamento apical muito favorável, e a hora que eu colocar o meu cone de gutapercha, ele vai ajudar a condensação do terço apical, principalmente se for um dente curvo. Nessa hora eu faço o quê? Eu corto, condenso, está obturado aquele meu canal. Tá? Se for birradicular ou dentes com mais raízes, eu volto a manipular o meu cimento para deixar ele na consistência brilhante para obturar o outro conduto radicular. Então, eu devo obturar canal por canal para que eu consiga ter esse controle do cimento na hora de manipulação. E o Simo HD, que seria esse Simo HD? É o cimento que foi idealizado, hoje indicado, para fazer o quê? O tamponamento das perfurações de assoalho. Por que tamponamento de perfuração de assoalho? Porque ele tem um tempo de presa um pouco maior que o Simo HP, o obturador. Ele você consegue colocar ele e 3 minutos depois continuar o procedimento. Por exemplo, se tem uma perfuração, você tampa a perfuração, continua irrigando com a sua clorexidina ou com o seu hipoclorito, o irrigante que você utilizar, sem ter necessidade de mandar o paciente embora para continuar o procedimento na outra sessão. Então, nós temos aqui um paciente que chegou com uma perfuração, não é? É bom a gente lembrar que nós temos 2 tipos de perfuração. Nós temos aquela perfuração realizada no momento da busca da abertura do canal, onde nós realizamos a perfuração naquele ato do acesso coronário. Nesse momento, você já manipula o cimento nessa consistência mais durinha. Esse cimento não é igual ao HP, ele é uma consistência de cotosol, uma consistência de massinha de vidraceiro, tá? E já coloca na perfuração que você perfurou. Agora, se o paciente já vier assim, como esse caso, com uma perfuração já realizada há um tempo atrás, eu tenho tecido de granulação aqui dentro e há necessidade de cauterizar. Então, antes de colocar o cimento, eu cauterizo a perfuração e não preciso colocar nada, coloco o cimento em cima. Só que eu preciso, antes de colocar o cimento, achar o meu canal. Aí eu acho o meu canal, faço a pré-instrumentação do terço cervical e médio,
e coloco um cone de guta apenas para não entupir a entrada do meu canal. Eu não estou cimentando nesse momento o meu canal. Eu instrumentei o terço cervical, instrumentei o terço médio e eu quero adequar o assoalho que está perfurado. Às vezes, uma, duas ou três perfurações, coloco os cones dentro da entrada do canal e acomodo o cimento ali do lado, numa consistência mais durinha de cotosol, pego um algodão seco, desidrato apertando o cimento com algodão seco, jogo o ar da seringa tríplice alguns segundos, ele vai ficar mais seco, aí eu tiro o cone de gutapercha e continuo o meu tratamento na mesma. Olhem para vocês verem esse caso que foi realizado e aqui está o Simo HD, ó, de radiopacidade dentinária, me dando possibilidade, na mesma sessão, de eu continuar o meu trabalho buscando a luz do canal e sem ter que mandar o paciente embora. Posso, na mesma sessão, se eu for o caso, não sei se é a conduta sua, mas se eu for, eu posso obturar o canal na mesma sessão. Eu faço o tamponamento aqui e continuo obturando o canal na mesma sessão. Perfuração de assoalho, também lembrando que após a cauterização, se vier de fora, coloquei o cimento nessa consistência, jogo o ar uns segundos para acelerar a presa e continuo o procedimento nos canais. Continuo trabalhando meus canais e o cimento não vai interferir no meu procedimento. Nesse caso, eu coloquei o HD na coroa para vocês verem a radiopacidade dele, tá? Então, lembrando que ele tem a mesma bioatividade desse que foi obturado com apenas um cone de gutapercha no interior de canal. Então, eu posso utilizá-lo para perfuração. E, mais atualmente, o Simo DTA, pessoal, que é o cimento que veio da origem dos dois. E como que eu trabalhar esse Simo DTA? Na endodontia, eu vou trabalhar capeamento direto, capeamento indireto, para tirar a sensibilidade daquelas restaurações profundas. Sabe aquelas restaurações de amálgama que você troca para resina, que o paciente fala assim, nossa, doutor, não posso morder que dói. Por quê? Porque não tem a proteção ali dentinária a polpa. Então, a gente já tem trabalhos comprovados cientificamente que essa dessensibilização ela ocorre não só em dentística e cavidades profundas, mas também nos capeamentos diretos e indiretos, tá? Quando você teve uma exposição pulpar e o dente está bio, você consegue colocar ele direto naquele sangramento, ele vai estancar aquele sangramento e você consegue dar o procedimento e fazer a restauração de resina na mesma sessão, em cima do cimento. O cimento ele age como uma dentina e um esmalte, ele reage como uma dentina e um esmalte. Então, você colocou o cimento, jogou ar, esperou 3 minutos, você pode condicionar ele com ácido e pôr resina em cima. É o único biocerâmico que você pode condicionar com ácido, que ele não vai se degradar. Tem um trabalho da professora Paula Cozzi, mestrado na São Leopoldo agora, orientada pelo professor Frozoni, ela vai ser publicado. Ela comparou esse Simo DTA com a Biodentine. E ela entrou em contato com o professor Sérgio. Por que o cimento DTA, depois de 15 segundos de condicionamento com ácido, ele abre os poros e fica mais retentivo e adesivo às restaurações, já que o Simo, o Dentine, ele degrada, ele fratura inteiro. Eu falei assim, isso é porque nós não misturamos polímeros no cimento. O cimento biodentino, ele tem policarboxilato na sua consistência. Então, é por isso que ele não pode ser condicionado no ácido. Não tem esse problema. Esse trabalho de mestrado de uma professora, publicado agora em 2022, comprovou a sensibilização dentária um, um, de
significância altíssima em termos de dentinagem. Então, Só por que não deu para ouvir direito? Por que permite essa ação? Não deu para ouvir direito. é porque foi agregado a ele em um polímero. Tá. Quando você coloca o polímero e o ácido, você remove aquelas crostas que você tinha, que tem dentro do polímero, como o policarboxilado que tem no biodentine. Nós não agregamos isso no detalhe justamente para que ele não perdesse a sua bioatividade de adesão. Uma pergunta que já foi feita também, que o Simo DTA, ele é compatível com essa mesma resistência que você teria da biodentine para reconstruções? Ele seria o mais indicado dos Simos? Ele é compatível, por quê? Porque ele tem uma resistência megapascal de 50 a 60 megapascal, e por causa dessa adesividade alta na parede dentinária que você tem ali o cimento, o bloco. Eu, antes de ser endodontista, eu tenho uma especialista em que eu no investimento sem núcleo intraradicular. Eu tenho 3 áreas, eu consigo fazer uma colocação dele, faço uma cobertura inicial nos primeiros dias com uma resina e depois preparo o coroa total e ele vai absorver essa carga nesses intrarradiculares. Por causa da ligação entre o cimento e as células da dentina. Então, é por isso que ele aumenta essa resistência. E ele tem umas partículas um pouquinho maior que o obturador. O obturador é a nível de nanopartículas, ele tem uma partícula igual a do perfuração para poder ter uma resistência à carga e utilizar esse cimento. Então, utilizado como proteção no setor público de saúde, que lá não tem tratamento endodôntico, e você não tem como fazer a intervenção dele, ou tem um dos raízes com risogênese incompleta, e está vital, faz a pulpotomia, irriga com água, com soro ou água destilada, coloca o cimo DTA em cima da polpa radicular, que você não vai causar nenhuma calcificação e vai manter a vitalidade da polpa radicular. Então, aquele paciente ele vai poder aguardar o seu tempo de trabalho, sua indicação endodôntica quando necessário. Remoção seletiva, que é a remoção de cárie, principalmente em pacientes acamados e pacientes descidos, onde você não precisa remover toda a cárie do açúcar lateral das paredes, você consegue colocar ele numa consistência, como eu já disse, mais durinha, como um cotozol, coloca ele, adequa com algodão seco, joga ar uns segundos e põe uma cobertura ou já restaura com resina por cima. O paciente é muito especial e muito rápido esse atendimento. Eu coloco ele e faço uma coberturinha com ou o próprio ionômero para as primeiras horas ali, o paciente não tirar o cimo DTA. Tá? Então, isso é importante a gente mostrar. Então, como dessensibilizante, pessoal, olha lá, você coloca ele, acomoda com algodão seco, joga ar e nesse último quadrante aqui eu já posso condicionar todinho, condiciono ele por cima também. 15 segundos, 20 segundos, eu já ponho o adesivo e faço a minha restauração definitiva. Tá certo? Não tem problema. E o paciente fica assintomático. Capeamento pulpar indireto, em cavidades muito profundas, você faz e já restabelece a sua anatomia. Não, todos os pacientes não reclamam de dor pós-operatória. Capeamento direto, inclusive, você não tem aquela inflamação que causa o hidróxido de cálcio, porque ele não causa
inflamação na polpa. Nós vimos lá nos trabalhos do tecido epitelial, da professora Carla Spirit, falando que ele é o que menos agride, porque ele não tem, vamos dizer assim, entre aspas, agrotóxico no seu, ele é mais caso. Já estão aqui no Sudeste, de vidro, lugar de cal, e diminuir os trabalhos e o posto de saúde. Trabalhei 6 anos, ter aposentadoria especial, tive a oportunidade de colocar esse cimento aqui na prefeitura de Pouso Alegre e foi muito favorável e está hoje muito utilizado. Então, você faz um preenchimento, sensibilização, acomoda com algodão, joga ar e aí já condiciona e põe a resina por cima. Isso mantém a vitalidade e mantém a bioatividade do dente. Casos em que na pediatria você precisa trabalhar com eles, você tem o terço cervical de tecido, e nós sabemos que a bactéria de dente descido está no assoalho. Então, se você tem um terço médio cervical do dente descido, levando ele ao cruzal, é lógico, depois de ter limpado, colocado medicação, se for o caso, você consegue manter a bioatividade para a alteração. Várias unidades de saúde já DTA. Uma das preocupações nossas quando começamos é que pudesse desenvolver material de alta qualidade e tecnologia para ser acessível à população mais carente. Então, já algumas prefeituras e CELs estão utilizando também na autoração com esse cimento. Professor Sérgio, uma pergunta. Sim. Consegue me ouvir? Consigo, pode falar. O que são as iniciais de cimentos HP, HD, DTA? HP é uma alta radiopacidade. O HD, ele é a radiopacidade dentinária. Você lembra de HD de dentina. E o DTA são as iniciais de dentina como base de restauração. Outra coisa, você falou que no cimento HP, você mostrou um artigo científico que foi publicado no estado na Harvard, você falou que não teve extravasamento do cimento porque quando ele toca lá embaixo, nos tecidos, ele endurece. Não é que isso, não é que ele endurece, ele acelera um pouco a presa e vai contornando aquele ligamento que já está lá fora da raiz. Tá, qual é o tempo de presa dele nesses casos? Todo o tempo de presa final de todos os biocerâmicos que existem, que são realizados, que nós temos aí, o MTA, Biodentine, o Simo, o tempo final do tempo de presa são 28 dias. Por quê? Porque existem fases cimentícias de cimentos vindos do calcário, de rochas sedimentares, e essas fases são cumpridas por causa dos 60% a 70% dessa constituição desse cimento. Mas em 3 minutos ou 5 minutos, você já tem o presa inicial para dar a continuidade do procedimento. Deu para entender? Então, eu posso entender que é um cimento bem seguro para eu fazer a aplicação e não ter extravasamento. Sim, muito. Além da questão de íons que vão provocar alcalinidade ali na região para ter reparação visual.
Inclusive a gente orienta os alunos, os colegas, não precisa fazer mais plug apical, porque existe uma dificuldade de você rolar na mão, deixar ele numa consistência, levar lá com o condensador lá no ápice. Não precisa fazer plug apical. Você leva o cimento metade da raiz, se quiser, ou até nele inteiro, e vai condensando com o próprio cone de guta, aquém um pouco daquele comprimento de trabalho. Entendeu? Então você. Por exemplo, porque quando a gente faz você usa para usar esse cimento, você utiliza a técnica de cone único, certo? Você não faz a técnica de condensação com a, como é que chama? Com plastificação. Lateral, condição lateral. A que a gente faz aqui, a vertical. Não, termo. Nesses casos, né, Sérgio, uma pergunta importante, né? Como a gente está trabalhando com biocerâmico, no caso, nesse caso a gente não usa o calor, né, Sérgio? A gente corta mais na cervical, né, o cone, né? Isso. O que acontece? Você pode utilizar o cone só para condensar em canais amplos assim de risogênese incompleta. Você pode condensar e, se quiser, deixar um cone lá para servir de guia para você pôr um núcleo intraradicular posteriormente. Agora, é interessante a sua pergunta, por quê? A pergunta sua é interessante porque tem duas diferenças entre a obturação de um canal de convencionais, que a gente já usa há muito tempo, e obturação com esse tipo de cimento. Qual que é a diferença principal? Quando eu vou obturar um cimento com H+, com Cialapex, com Sealer, qualquer cimento que você for obturar, que seja convencional, você põe um pouco de cimento e muita gutapercha. Você termoplastifica a gutapercha para quê? Para que entre cada vez mais gutapercha e ela comprime o cimento e fica ali hermeticamente vedado. Já nessa obturação de cerâmicos, o que a gente faz? É o inverso. A gente põe muito cimento e um cone de gutapercha apenas. Por quê? Porque a intenção é você realizar essa ligação entre o cimento e as paredes radiculares, reforçando a minha raiz e formando uma de monobloco com pH alcalino. E aí, deixar um cone de gutapercha, massagear o meu ego, massagear a minha mente, porque quebra de paradigma, meu avô, meu bisavô usou gutapercha, por que eu não vou usar? Não é? Então, eu deixo um cone de gutapercha, porque a gutapercha, na realidade, ela não tem ação mimética. A ação biomimética do gutapercha é simplesmente de impedir qualquer passagem pelo imbricamento com o cimento. Mas ela não tem ligação iônica com a célula do dente. Então, eu vou colocar um cone de gutapercha para quando eu precisar fazer um guia para retratar esse canal. E outra pergunta que sempre faz, se eu precisar retratar o canal, como é que eu faço? A nossa clínica, 15 anos de clínica com esse tipo de cimento, a gente visualiza que 99% você não precisa fazer a reintervenção, porque você colocou, se você limpou o canal, formatou ele bem formatado, e pôs um cimento de pH, não vai ser a reintervenção que vai resolver o seu problema. Às vezes pode ser outro tipo de fratura que o cimento não está segurando, uma fratura vertical, aí vai ser uma cirurgia de acesso parendodôntica que você vai conseguir. Mas se eu precisar retratar, por isso que a gente preconiza você deixar um cone de guta. Você vai remover o cone de guta como você remove normalmente. Mas se for um dente anterior que eu não pus gutapercha com ápice aberto, você vem com brocas diamantadas e ponta de ultrassom diamantada fazendo aquele preparo. E se você precisar chegar próximo ao terço apical, com um instrumento mais com trépano, você consegue remover aquele cimento e quebrando a entradinha do cimento até chegar no ar. O importante é que a gente diminuiu muito as cirurgias parendodônticas por causa da bioatividade do cimento e o que ele faz dentro do canal. E
quase nunca tivemos que reintervir por causa disso. Tá? Porque você fez uma intervenção, formatou e blindou, a reintervenção não vai ser o caminho seu do sucesso. Pode perguntar. Eu ainda estou com uma dúvida, porque eu fazia canal, eu só usava a BioCecile Sim. e usava o H+, mas a minha técnica era com um cone único, tá? Aí agora, eu utilizava esse cimento. Esse que você está falando aí, esse Simo HP, ele substitui um biocerâmico, biocecília, por exemplo. Seria a mesma coisa? Substituição? E isso é a mesma coisa, porém com diferentes propriedades, porque lembra dos aditivos que eu mostrei lá para você? A gente não Certo. pode pegar, a gente não pode pegar todo o biocerâmico e colocar na mesma caixinha, tá? Tudo bem. Agora, a dúvida é a seguinte: com o cone único, você vai lá, coloca e pressiona ele, mas não tem a onda contínua. A gente Sim. pode usar a medida que ficou clara. Estou aprendendo uma outra técnica, que é a onda contínua de calor. Tá? A gente faz a calibração e a gente vai cortando e condensando. A gente faz, Serginho. Ótimo. E nós utilizamos cimento, endometazônico, no caso. Essa técnica pode Isso. ser utilizada de condensação, pode ser utilizada com esse, utilizando Serginho, a questão se pode colocar calor ou se não é regular. A gente Pode colocar, pode colocar calor em alguns trabalhos. Só que o que termoplástico biocerâmico, você vai tirar a sua principal objetivo, que é o esforço coronário. Você tirar o cimento e vai para um plástico, que é a gutapercha. Qual vantagem você está tendo aí? Nenhuma. Porque você está pondo, se você puser só o cimento com um cone apenas, você blindou aquele canal seu com material de 60 megapascal com uma dentina. O cimento biocerâmico vira uma dentina artificial, isso que eu quero dizer. Ele é muito mais favorável do que a gutapercha, entendeu? Mas essa é nova no mercado, né? Inclusive, eles estão utilizando esse tipo de biocerâmico com um cone diferenciado, um coat, né? Uma camada de biocerâmico também, que envolve o cone. para poder fazer a adesividade. Aí você veda na parede da dentina e veda entre o cimento e o cone, né? A adesividade. Isso, o que está acontecendo? Primeiro, a gente tem que quebrar paradigma, porque a gente é tendencioso a ficar sempre naquilo que a gente já faz. Se você for para o seu consultório no mesmo caminho, você não vai conhecer outros caminhos novos. E esse quebra de paradigma é difícil, ele demora, entendeu? Por isso que eu falei que nós estamos entrando numa fase que vai ser a nova era da odontologia, não é nem da endodontia, que são os biomateriais. Porque quando começarem a trabalhar com materiais puros, foi nossa produção, e você está favoráveis, mais fácil de utilização, a tendência é a mudança. Agora, eu também utilizo no meu consultório Plus. Para quê? Para esconder limas que eu não consegui tirar. Aí, mas só para essa utilização, porque nas outras obturações quase todas, eu utilizo o Simo HP. Entendeu? Então, Eu já trabalhei com essa obturação, Serginho, e gostei muito, viu? mas ela tem esse ponto, Alessandra, ele tem esse ponto, esse detalhe de manipulação, que é legal a gente falar que você deve molhar a ponta da espátula e voltar a deixar ele brilhante para levar ele dentro do canal. Porque se deixar ele sem ser brilhante, ele não vai ter o mesmo escoamento no terço apical. Então, se você obturar
todos os canais ao mesmo tempo, você pode não conseguir levar o cone até lá embaixo em algum deles, porque ele já perdeu umidade. Não é que ele endureceu, ele perdeu umidade para o meio. Então, é Diminui o escoamento, interessante né? a gente pontuar isso aí. Você falou com relação à fluidez desse cimento, o escoamento dele, é uma outra preocupação que eu teria de usar, não sei se meu raciocínio está correto, tá? Porque quando você provoca uma pressão hidráulica, quando você esquenta a da peste, você aperta. O risco de você estar a vazar mais cimento lá para a região atual é maior, não, quando você faz isso com um cimento de nanopartículas, do que um cimento convencional, ou não? Não por causa da aceleração da presa na umidade. Entendeu? Você não vai ter esse risco. Extravasar o cimento, Não vai ter nada. É possível. Você vai fazer um piercing apical nele de reforço de osso. Problema nenhum, pode ficar tranquila que se extravasar um pouquinho, ele é um material que se liga ao osso. Para você ter uma ideia, Alessandro, aqui a gente tem um mestrado e doutorado multidisciplinar e profissional em ciências da saúde, e já tem ortopedistas fazendo trabalho com o Simo HD, aquele de radiopacidade dentinária, para levar para ortopedia e ortopedia médica, por causa da sua bioatividade. Então, teve casos já de corte de histológicos que teve a formação de trabeco lado ósseo no meio do cimento. Então, isso aí está sendo assim, já está em fase experimental e agora vai para a fase, daqui a pouco, fase clínica, né? Então, tese de mestrado e doutorado, que futuramente isso aí vai expandir. Então, a bioatividade ela é fantástica. E a manipulação desse simo-DTA, ó, ela é a mesma manipulação que você fez com os outros. Sempre a gente orienta, pingar algumas gotas separadas, manipular até que ele fique numa consistência o quê? Uma consistência put, uma consistência de cotosol. Se começar a ficar um pouquinho quebradiço, pus muito pó, molha a ponta da espátula na gota e volta a manipular e a trabalhar. Coloca ele lá com qualquer instrumento, com a própria espátula que você manipulou o outro lado dela, pega um algodão seco, comprime que ele vai se adequar lá embaixo, joga ar alguns segundos e pode condicionar e já pode fazer a sua restauração definitiva por cima. Tá? Então, não vai a gente fazer esse procedimento. O cimento HT pode ser introduzido com seringa, aquela skin que a gente coloca para... Se você levar ele dentro da seringa, aguardar um pouco, você vai fazer com que ele comece a ficar um pouco mais ressecado e não tenha tanto escoamento. O que a gente tem que entender é o seguinte, para ele ficar pronto, você tem que agregar coisas que tiram a sua pureza. Então, por isso que a gente fala, quando você manipula ele, pó e líquido, na hora você já liberou os radicais de silicato para se ligar ao carbono. E quanto mais rápido você colocar esse cimento em contato com o seu dente ou com células do tecido, ligamento periodontal e polpa, mais rápido vai ser a sua bioatividade e regeneração. Tá? Então, como ele perde ar, ele perde umidade para o ar-condicionado, o tempo de você colocar ele numa seringuinha, para colocar ele lá dentro do canal, ele não vai ter o escoamento que você teria com Maxpaden ou Lentulo ou EasyClean dentro da luz do canal. Certo? Você tem que usar quem você deixa quando está o lápis aberto, por exemplo? Desculpa, não entendi. Quando você coloca, por exemplo, uma Maxpaden ou coloca com uma... você põe entre o Lentulo quantos do... Tudo é Maxpaden, você tem a parte reta do canal, terço cervical e terço médio. Não vai fazer curva. Você leva na reta, faz movimento de vai e vem, uma, duas vezes, passa mais, pega mais cimento, leva
e a hora que você colocar o cone, vai apical, vai fazer luz do terceiro. Então, você não vai ter problema de... movimento. Joia. Eu queria que vocês anotarem aí o meu celular, meu zap. Qualquer dúvida em termos de utilização, pode mandar mensagem, que a gente tem tempo, a gente retorna. No site da Simon, pessoal, tem um e-book muito legal que o professor Zé Dias colocou agora, e descrevendo as propriedades diferenciais dos 3 cimentos e utilização. E também tem todos os artigos científicos no site. Nós temos mais de 10 artigos publicados que estão livres para pegar no site da Simon. E o YouTube agora está com alguns vídeos também mais recentes, tá? De manipulação, e o que precisar pode entrar lá e chamar a gente. Mais uma dúvida, pessoal? Com relação a todo, é certo dizer que todo, a minha dúvida é com relação ao conceito, tá? É certo dizer que todo biocerâmico é um material bioativo? Não. Não, porque eu já fui num congresso, num CIOSP, e tinha uma placa lá assim, resina biocerâmica. Então, Mas bio... resina não é biocerâmico, não é o bio... Então, a Dentsply lançou H Plus biocerâmico. Fala para mim se ele é biocerâmico. Ele não é biocerâmico. Quanto que tem de silicato de cálcio lá? Deve ter quanto ali, Serginho? Então, se você não tiver no mínimo 70% de silicato de cálcio, você não chama esse cimento de biocerâmico. É por isso que não posso dizer que todo biocerâmico é bioativo, tá? Todo nome comercial biocerâmico, né, Serginho? Todo nome comercial biocerâmico é bioativo. Essa é a negócio que Um bioativo Isso. o biocerâmico com 70%, como ele falou, é bioativo. Mas nem tudo que é dito como biocerâmico é biocerâmico. Você vai Isso entender? mesmo. Como é o nome daquele outro MTA que era para obturação, Serginho? Que MTA Filapex. Filapex tem 20%, nem 15%? Nem 15%. Todas as pesquisas mostraram que é o maior cimento citotóxico que tem quando em contato com o meio externo. E é considerado biocerâmico, MTA Filapex, entendeu? Então, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Hoje, a gente deve tomar cuidado com essas propagandas enganosas. Sim. Então, Sérgio, eu tenho casos aí que vou fazer as observações aí por cima e te envio tudo depois aí. Os casos perfeito. bonitos, aerodônticos que eu fiz, uns ápices abertos. Eu vou te mandar depois, aí a gente faz um. Aí você pode usar Que aí legal. Tá correndo tudo bem. Os pacientes estão vivos, tá tudo normal. A preocupação do responsável técnico do cimento é essa, né? O paciente não pode morrer, senão ele vem atrás de mim para me prender. Senão, Você é do sul de Minas, Pouso Alegre? sou do sul de Minas, Pouso Alegre. Foi na Unifenas, em Alfenas. Oi? Na Você época, eu se formei formou em na Alfenas? Unifenas. Sou da época Tá. não sei se o Legal. pessoal de lá, porque ali todo mundo Eu me formei na Unifal, a antiga EFOA, né? Só na que mesma isso, Eu eu me quase formei fiz lá EFOA. no ano de 91. Eu acho que você nem tinha nascido ainda, mas de 92. que bom, tá vendo? Olha, Mas coincidência. legal. Sérgio, Então, professora Renata, tirar uma dúvida só rapidinho. Pode ser? pode, lógico. Nos casos de pediatria, pacientes especiais, ele ficando exposto no ele tem algum tempo de degradação? Ou sempre tem que colocar um ionômero, alguma coisa para cobrir? Olha, a experiência que a gente tem é que o ideal é que se coloque uma proteção imediata por cima. Por quê? Porque crianças e pacientes especiais,
às vezes a própria língua começa a passar e raspar naquela parte oclusal do cimento e ele pode se desgastando e solubilizando, não pela saliva, porque ele não solubiliza pela saliva depois de 3, 4 minutos, mas pelo atrito. E criança em posto de saúde, eu tenho uma experiência que a mãe entra no consultório com o pacote de bolacha. A criança saiu do dentista, já dá uma bolacha para ela. Entendeu? Então, o que eu recomendo? Você coloca o cimo, deixa um espaçozinho, já coloque ali um cotosol, o próprio dedo, você aperta ali com algodão úmido, ele manda a pessoa morder, já vai ajustar a oclusão, o excesso, e não vai ter problema. Se aquele cotosol sair no dia seguinte, o cimento já vai estar na sua fase endurecida inicial, não vai se desprender, não tem problema nenhum. Outra dúvida. Em caso de perfuração, muitas vezes a gente faz uma hemostasia com diagnosticado PA, para depois vir com... Não há necessidade, tá? A não ser que não há necessidade de fazer, porque ele é hemostático, o biocerâmico ele é hemostático. O que a gente recomenda? Você colocar um algodão ou uma gaze ali enquanto você manipula o cimento. Na hora pode estar molhado, isso? Não tem importância. Ele se acelera a presa com o meio úmido, então não tem problema nenhum. Tá? O que acontece às vezes em curso que a gente recebe o paciente, aonde o colega foi fazer uma abertura do molar e arrombou o assoalho inteirinho do dente. Você tem aquele buraco dentro do dente. Aí sim é legal você fazer uma base, ou com hidroxicálcio PA, ou com... Eu gosto muito de usar carbonato de cálcio, que nas minhas cirurgias perendodônticas, ao invés de colocar enxerto na lesão, na cavidade, eu coloco carbonato de cálcio, que é um pó branco, e na farmácia de manipulação, pede in natura, e ele é uma fase de um pré-osso, é um gesso, é um pré-osso que vai, além de impedir a invaginação do tecido, vai segurar o seu cimento retroobturador, vai acelerar a cicatrização, entendeu? Então, eu coloco o carbonato nesses casos onde eu tenho uma loja de perfuração muito destrutiva no meio do dente, eu faço uma basezinha e coloco o cimento em cima dele. Tá? Isso aí facilita. Ah, mas se eu colocar só o cimento no osso, tudo não tem problema. Porque o cimento em contato com o osso, ele vai ter a neoformação óssea ali. Vai ter a ligação com o osso. Já é comprovado cientificamente. Tá? Obrigada. Esses cimentos que a gente faz utilização para perfuração, as perfurações, no caso, só é válida a utilização desse cimento para perfuração quando você envolve a tal como o doutor a perfuração disponível, mas assim, a nível da gente. Supraósseo. O que acontece? Aí depois você vai ter que rebater o retalho se deixar ele como um intracoronário. Eu já tive casos, Alessandro, de bruxismo, a guia canina era muito intensa e o paciente perdeu a parede cervical do canino. E eu não tive outra alternativa obturar o canal com um pino de fibra e o cimento se moldou no periodontal da genipatina, no primeiro instante. Então, eu coloquei o cimento, fui colocando, coloquei um pino de fibra, joguei ar, porque o pino de fibra não adere ao cimento. O cimento adere à dentina. Aí eu joguei ar, esperei 5 minutos, tirei o pino de fibra, o cimento já fez um arcabouço ali naquela deficiência óssea, que é o ligamento e a gengiva segurou o cimento, e eu cimentei o cimento na mesma seção, o pino, desculpa, na mesma seção com o ionômero de vidro, porque não há necessidade de funcionar quando você cimenta com ionômero de vidro.
Ou poderia ter cimentado o pino em outra seção com cimento resinoso, mas eu optei por cimentar na mesma seção com ionômero de vidro, porque o cimento ainda estava no primeiro processo de presa. E isso, o que a gente teve de fator positivo? Uma semana, 15 dias depois, não tinha mais inflamação e infecção ali a nível palatino, por causa do cimento. Tá? Aí, depois de 2 meses, foi rebatido o retalho, completado com uma resininha, aquela área supraóssea. Tem um trabalho orientado pelo professor Zé Dias, de um mestrando aqui, que ele está fazendo utilização do símbolo HD, esse de radiopacidade dentinária, para periimplantite, com aqueles implantes onde você está com perda óssea de espiras, drenando o pus, com inflamação, e ele é feito a limpeza e colocação do cimento em contato com o osso e as espiras do implante, e depois suturado a gengiva naquele implante. 7 dias não tem mais exudato. Coisa linda. Não tem mais exudato. Ele vai publicar agora, no começo do ano, essa tese dele, de um rapaz, ele é de Belo Horizonte, que está fazendo mestrado aqui com a gente. Então, a bioatividade é muito boa, é muito fantástica, que a gente tem que só adequar no procedimento que eu vou trabalhar. Por exemplo, o Simo-HP, que é o azul obturador, eu tenho mais tempo de trabalho e ele tem radiopacidade. Ah, mas se eu tiver reabsorção, desvio lá dentro do canal, ele vai fazer tudo que os outros fazem fora do canal. Você pode utilizar só ele, que ele vai reparar tudo lá dentro do canal. O Simo DTA e o Simo HD, eles têm um acelerador de presa no líquido. Por isso que ele endurece um pouco mais rápido. Tá? Então, o DTA, ele aparece na radiografia, ele é base para suporte de esmalte sem suporte dentinário, e o HD não aparece na radiografia. Então, você tem esses tipos de trabalho, mas com a mesma bioatividade. Ah, eu posso tampar uma perfuração de assoalho com o DTA do vinho? Posso, só que ele vai aparecer. Essa é a diferença. A bioatividade é a mesma. Tá? Então, é bom sempre trocar essas dúvidas. Por quê? Porque você tem opções de trabalho para que você use o cimento mais fácil de trabalhar para aquele caso. Então, isso é o mais importante. Perfeito, professor. Perfeito. Tá? Eu acho que sanou todas as dúvidas aqui. Eu vou conversar com eles um pouquinho depois também, tá? Para não tomar tanto seu tempo. Mas eu acredito que perfeito, não temos dúvida. Está todo mundo, pessoal, gostado. E eu gostaria de incorporar. O que a gente deve começar a fazer é, por exemplo, se você tem um dente, um molar, que 2 canais estão perfeitos, não tem nenhuma alteração, e um dos canais você tem um ápice mais aberto, perdeu a mão na instrumentação e foi lá para 50, entendeu? Aí você obtura aquele canal com biocerâmico e obtura os outros que você está acostumado com cimento convencional. Então, se a gente começar a trabalhar isso, a gente já vai fazendo um treinamento para que você, daqui a um tempo, use mais o biocerâmico para casos convencionais mesmo. Uma coisa só, professor, uma dúvida que aqui já ocorreu. Como você vem com os blisterzinhos, né, com o cimento, pode ser utilizado, pegar com uma espátula estéreo, utilizar metade, né, à medida que você vai pegando a prática de trabalhar com o cimento, você não precisa usar tudo de uma vez só, né? Que você tem que usar tudo de uma vez só. Você coloca no arrumador e... Não, isso aí não tem problema não. Se sobrou o pó sem manipular, você pode utilizar ele, guarda ele, não tem problema. O pH dele é 12, ele é cáustico, não vai sobreviver bactéria. Só não pode falar para o dono da empresa que ele manda o professor embora. Tá ótimo, então. Obrigado, viu, gente? Foi um prazer encontrá-los. Vem qualquer hora aqui em Minas Gerais, em Pouso Alegre, comer um pão de queijo aqui com a gente.
Obrigado, professor. Obrigada. Obrigado, Alessandro. É isso, professor. Obrigado, trabalho, professor Alessandro. Alessandro. Obrigado. Eu Tá, que só agradeço, queria agradecer, né, a oportunidade de a gente estar fazendo essa aula com vocês. E informar que os cimentos Simos estão na Dental Kramer, está na promoção. Você compra lá uma caixinha de cimento, você vai ganhar essa espátula aí que o professor falou, que é bem bacana, viu? Faz total diferença. E Endovitro também está com preço bacana, Paiva. A gente está com ação bem legal aí até o dia 30, que é por conta da Black Friday, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, se tiverem alguma informação, vídeo, e-book, eu vou estar mandando tudo para o professor Alessandro para ele estar distribuindo para vocês. E a gente fica sempre à disposição aqui, ok? Tá, joia. Muito obrigado, César. Um abraço, gente. Obrigado, Até gente. mais. Tchau, tchau. Obrigado.